Olá, amigos e irmãos. Gostaria de falar hoje, fazer uma pequena análise sobre dois tipos de vida e dois tipos de morte. Não é heresia. Fica até o final que você vai entender. Na vida terrenal que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol, né? Eclesiastes 1:3. O que ele faz aqui é para a sua sobrevivência e ter uma vida normal aqui. A vida terrenal tem seu fim. A vida terrenal tem seu fim. Hebreus 9:27. Estou falando da morte física. O homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso virá o juízo. Não há mais nada a fazer. Depois que o homem morre, eu estou falando da morte física, não há mais nada a fazer. Né? Tem que aguardar agora o juízo. Falamos agora de outro tipo de vida. A vida eterna. João 3,16 diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E a vida eterna será com Jesus para todo sempre. Né? João 14:1. 1-3. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Aí tem continuação. Né? Vejamos agora a morte física. É o fim da vida terrenal e o começo da vida espiritual. O lugar depende da escolha do homem durante a vida terrenal. Vida eterna com Deus, junto com os anjos e Jesus, né? Ou lugar de tormento eterno, criado desde a fundação do mundo. Assim diz a Bíblia, não é o que eu estou falando. Né? Em Apocalipse 20:15 fala da morte eterna, espiritual, sem Deus. Diz, aquele cujos nomes não foram encontrados, escrito no livro da vida, ser lançado no lago de fogo. E Apocalipse 21:3 fala definitivamente da morte espiritual para sempre. A morte física, né, que é a morte da carne, a morte de separação, né, dos nossos entes queridos, né, mas é o começo de uma vida espiritual que se inicia. Isso parece meio complicado, mas é assim mesmo. Dois tipos de vida. A vida eterna, a vida terrena aqui que normalmente vivemos, a vida comum, né? E a vida eterna. E dois tipos de vida. E também dois tipos de morte. A morte física, né? Já sai deste mundo, vai para outro, e a morte espiritual. Né? Então, devemos nos preparar, né? Porque em vida, aqui nós nos preparamos, estamos sempre trabalhando, estamos sempre fazendo algo para termos a vida terrenal normal. Né? Mas na vida espiritual, temos que preparar ela enquanto estivermos aqui nesta vida terrenal. Temos que preparar a vida futura, eterna, com Deus. Né? E se não prepararmos, vai ser sem Deus. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Não existe assim um lugar que nós possamos, que o homem, depois que morre, possa ir preparar para depois ir para o céu. A preparação da vida eterna com Deus, ou sem Deus, é aqui, agora, na vida terrenal. Ok? Infelizmente, eu não gostei de falar, não estou atingindo outra religião, mas é uma coisa que, purgatório, não existe purgatório. Se fosse assim, não existiria nenhum cristão, nenhum crente, porque teria de passar pelo purgatório para ir para o céu, para ter uma vida eterna com Deus, né? Mas isso, a Bíblia está bem clara que depois da morte chega o juízo. O juízo.
ou juízo para a vida eterna com Deus, ou juízo para a vida eterna sem Deus. A escolha está em cada um de nós. Está no homem. A escolha está no homem. E agora, o que você escolhe? Escolha o melhor, vida eterna com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Talvez não tenha explicado bem, porque eu não gosto de fazer vídeo longo, mas analise, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Esses versículos que eu citei, procure ler na Bíblia e você vai entender melhor. Né? A Bíblia explica, a Bíblia é um livro que explica de tudo, sobre tudo, para tudo. Basta você ler, entender, pedir orientação do Espírito Santo para ler, né? Porque a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está perto para te ajudar a entender. Que às vezes tem versículo que é meio ilegível, mas o Espírito Santo explica melhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.